O sermão de hoje traz uma mensagem lá em Colossenses e ele fala sobre aquilo que Paulo trabalhou pelos nossos irmãos colossenses, o desafio, porque Paulo trabalhou incansável e ele nos desafia também a perseverarmos, a nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus. Tenho certeza que esse sermão vai abençoar a sua vida. Fique ligado, porque o Senhor vai falar ao seu coração. Deus o abençoe. Você tem trabalhado incansavelmente para a glória de Deus? Eita, fraco, hein? Você tem trabalhado incansavelmente para a glória de Deus? Amém. Opa, está melhorando, está melhorando. Então vamos ver, vamos nos confrontar com a palavra e vamos ver se nós realmente estamos trabalhando com esse afinco, com essa dedicação, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Nós estamos numa série do livro de Colossenses. Jesus, o incontestável Deus. É uma série maravilhosa. E eu quero dizer o seguinte, se você não lê o livro de Colossenses, hoje mesmo, faça isso. Gaste 10, 15, meia hora lendo esse livro. É curtinho, mas vai te abençoar de um jeito. Vai ser tremendo, porque tem um conteúdo ali muito parrudo, muita coisa boa. Então gaste um tempo lendo o livro de Colossenses. Domingo passado, o pastor Marcos falou sobre o antídoto contra heresias. Está lá em Colossenses. O pastor Troima à noite falou sobre o Deus incomparável. Também está lá em Colossenses. E hoje, agora, eu quero falar com vocês sobre esse trabalho incansável para a glória de Deus. Então, abra a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24 ao verso 29. Nós vamos projetar, mas pega a sua Bíblia, se você trouxe papel, se você trouxe o seu celular, para que você possa marcar, que você possa rabiscar aquilo que chamar a sua atenção, porque vai valer a pena depois você fazer uma leitura detalhada, investindo tempo na palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Colossenses, capítulo 1, verso 24 ao verso 29. Alegro-me nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês, de modo pleno, a sua palavra, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele que atua poderosa em mim. Amém. Essa é a força que tem atuado em você? Essa é a força do Espírito de Deus atuando na sua vida também? Feche seus olhos. Fala com o Senhor agora. Você não veio aqui para ouvir um pregador, você não veio aqui para ouvir uma mensagem de homens, mas você veio aqui para ouvir algo de Deus para a sua vida. Então, feche seus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você. Peça para o Espírito Santo derramar sobre a sua vida nesta manhã. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que acabamos de lê-la. E peço agora em nome de Jesus, que o Senhor complete essa porção para cada um dos Teus filhos e filhas nesta manhã, Pai. Para que possamos sair daqui plenos, desafiados, encorajados, mas que possamos sair daqui para trabalhar para o Teu reino, para servir ao Senhor, com essa clareza na nossa mente e no nosso coração, que servimos a este Cristo vivo, fiel, que entregou a sua vida naquela cruz, mas que hoje vive, e vive e quer nos dar vida e vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, os comentaristas citam que Epáfras, discípulo de Paulo, encarregado do cuidado espiritual dos colossenses, estava visitando Paulo na prisão. E ele traz algumas preocupações. Ele fala da fé dos colossenses. Ele fala das coisas lindas que ele via, da oração, da intercessão. Mas ele fala também de duas preocupações,
que eles poderiam voltar novamente aos vícios pagãos, e a preocupação que eles também começassem a seguir o conselho dos falsos mestres. E meditando nessa palavra, eu disse assim, nós estamos há séculos, milhares de anos, mas o mundo não mudou, a estratégia do mundo continua sendo a mesma, sempre tentando trazer o engano, sempre tentando ludibriar as pessoas, a mente das pessoas, com vãs filosofias, com historinhas. Mas ao mesmo tempo também eu fiquei aliviado, sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a verdade, que é imutável. É imutável, queridos. Nós temos o antídoto para qualquer historinha. Nós temos a palavra de Deus. E é nisso que nós devemos nos apegar. E o apóstolo Paulo, tendo o coração genuíno, cheio de amor pelos colossenses, Paulo escreve esta carta. E nessa carta ele faz uma abordagem positiva, ele olha para as coisas boas. Isso é interessante quando nós olhamos para a vida de Paulo. Paulo estava em prisão, Paulo sofreu, Paulo o tempo todo estava sendo perseguido. Mas Paulo era um homem que olhava a vida de um prisma das coisas boas. Paulo entendia qual era o seu propósito, qual era o seu chamado. Então Paulo não está ali lamentando, porque eu estou aqui preso, porque eu estou aqui choramingando. Não, Paulo fala deles, fala com eles, dá uma saudação cristocêntrica. E ele fala aos seus destinatários, para que eles continuassem firmes na fé, para que eles perseverassem naquela fé que é o Cristo vivo. E ele também fala que os colossenses não deveriam colocar a sua confiança em nada que não fosse o Cristo. Porque uma vez sem Cristo, a vida não vale a pena ser vivida. E aqui eu já queria continuar colocando essa questão para nós. Isso chamou bastante a minha atenção. Onde você tem colocado a sua fé e a sua esperança? Você é uma pessoa que caminha com fé e esperança no Cristo vivo? Com a segurança de que Ele vive, de que Ele morreu na cruz, pagou os seus pecados? Ou você vive aceitando coisas, achando que ainda dá para fazer algo? Aonde está a sua fé? O que te mantém firme? O que te mantém de pé? Uma caminhada com Cristo? Ou você tem se deixado levar por algumas sugestões do mundo, vãs filosofias, talvez a sua capacidade, sua inteligência, talvez aquilo que você recebeu do próprio Deus, mas que você acha que é seu? Onde está firmado a sua fé? Interessante, pensando sobre essas questões simples da vida. Essa semana eu estava com um casal de amigos e ele é um jovem de 30 anos e ele sempre tem uma frase: eu tenho tempo. Sempre fala em algumas questões da vida que ele tem tempo, porque ele é um jovem cristão, servo, comprometido com o Senhor. E essa semana ele passou um sufoco. Ele teve a garganta dele toda fechada, ao ponto dele quase não poder respirar. E teve que ir correndo para o hospital para poder fazer ali os procedimentos e voltar a respirar. E aí serviu para uma reflexão. Mesmo ele sendo jovem, ele disse assim: a questão do tempo não nos cabe, pertence a Deus. Muitas vezes, queridos, nós caminhamos nessa vida achando que nós somos dono do tempo. Somos jovens, principalmente quando a gente é jovem, a gente é tupetudo, a gente acha que tem uma vida toda pela frente, sabe tudo. Mas a vida é um fiozinho de prata, como diz Salomão. A qualquer momento ele pode se romper. A questão é se estamos preparados quando isso acontecer. Vamos lá. Primeiro ponto: trabalhando incansável em meio aos sofrimentos. Coloca para mim. O pessoal da comunicação me sugeriu usar essa tela aqui da nossa visita lá na Pamosse, lá em Angola. Trabalho incansável em meio ao sofrimento. E algo que veio ao meu coração quando eles sugeriram isso, eu falei: faz todo sentido. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele estava em prisão, que ele estava sofrendo, que ele estava lutando ali pelos colossenses. Quando eu olhei para essa foto e lembrei o trabalho incansável da missionária Rosângela, que está há mais de 30 anos
trabalhando, servindo a Deus, lá no meio daquele povo sofrido. Ela está batalhando incansavelmente para a glória de Deus. Ela doou a sua vida, ela entregou totalmente a sua vida para servir a Deus naquela nação. Ela saiu aqui de São Paulo, do seu conforto, da sua casa, para servir uma nação, porque ela tem um propósito, ela tem um chamado, e ela entendeu, e ela aceitou esse desafio, queridos. E quando a gente chega lá e vê essas crianças, e ouve que elas estão sendo impactadas pelo amor de Deus, pelo Evangelho, você diz, esta pessoa está fazendo a vida dela valer a pena. Ela entendeu um propósito que vale a pena viver para o Senhor. Então você não pensa que ela fica se lamentando, reclamando da vida. Não. Ela tem alegria, porque ela está cumprindo um propósito. Por isso nós precisamos fazer uma avaliação. Esta manhã tem um propósito, que você avalie a sua vida e a sua jornada aqui na terra. Se você está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. Ao olharmos para essa carta aos Colossenses, e vemos aquilo que Paulo viveu, aquilo que Paulo estava sofrendo, mas ele tinha uma clareza nesse sofrimento, era para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vejamos lá no verso 24, ele diz, agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do corpo que é a igreja. Veja, o sofrimento de Paulo é por causa da igreja de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, a que Paulo faz menção aqui, não corresponde ao sofrimento expiatório, porque o que Cristo fez na cruz foi suficiente. Não precisa hoje pagar promessa, andar de joelhos, fazer qualquer coisa para obter a salvação, porque o nosso Cristo, ao morrer naquela cruz, Ele pagou o preço total, pela sua e pela minha vida, pelos seus e pelos meus pecados. Ele já fez a obra completa. Mas, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, o pastor Russell Shedd, comentando sobre esse texto, ele diz assim, essas são as aflições relacionadas ao testemunho cristão. Então, se você é um testemunho de Cristo, você pode passar por aflições. Esta é uma mensagem que tem que ficar clara nas nossas mentes e no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo fala que se alegrava nos seus sofrimentos, tinha clareza da razão do seu sofrimento. Era por amor a Cristo, em favor da igreja de Cristo. Ele entendia que através das suas prisões, das suas perseguições, o Evangelho estava sendo levado, o Evangelho estava sendo espalhado, as pessoas estavam ouvindo sobre o Evangelho de Cristo, através das suas dores e através do seu sofrimento. O Evangelho estava sendo compartilhado. Paulo conseguiu ver o resultado do seu sofrimento. Por isso, quando ele escreve esta carta aos Colossenses, ele não faz esse lamento, reclamação. Ele reconhece que os seus sofrimentos estavam gerando glórias a Deus. Glórias a Deus. E o que nós podemos tirar disso aqui? O que nós podemos aprender? E é a pergunta que eu te faço. Você tem gerado glórias a Deus através da sua vida? As pessoas ao olhar para você, ao conviver com você, ao se relacionar com você, as pessoas estão vendo um pequeno Cristo? Um cristão na sua vida? Elas conseguem identificar alguém que caminha contrário à multidão? Alguém que não está fazendo tudo o que os outros fazem? Porque as pessoas falam muito simples, todo mundo faz. Mas se todo mundo faz, desconfie. Esse caminho não é bom. Vá pelo caminho da palavra. Vá pelo caminho da verdade de Deus. Porque o caminho onde todo mundo faz, ele caminha contra a verdade de Deus. Nós podemos olhar hoje para a nossa sociedade. Aquilo que nós estamos vivendo como sociedade. Aquilo que a sociedade está validando. Que tudo pode. Contrário à palavra de Deus. Então essa mensagem contraria um falso evangelho. Tem um evangelho da prosperidade, falso evangelho. Tem pessoas dizendo, não, nós somos cabeça, nós somos cauda, não porque nós vamos triunfar, porque nós vamos vencer, porque nós vamos viver a glória aqui na terra. Estão querendo viver a eternidade aqui.
Os judeus também estavam esperando um Cristo que era para salvá-lo dos romanos. E muitas vezes nós também queremos esse Cristo para nos salvar desse mundo aqui, mas para nos deixar aqui. Não é para nos levar para o céu. Nós queremos um Cristo que nos dê as vitórias aqui, que nos faça triunfar aqui. Mas o nosso Cristo, como o Cristo dos judeus, ele veio para nos trazer salvação, para nos levar para a eternidade com ele. Então, as lutas aqui, queridos, elas fazem parte da vida. Fazem parte da vida, ainda que nós tenhamos, às vezes, algumas dificuldades de entender e de aceitar. Mas elas fazem parte das nossas vidas, deste lado que tem a morte. A questão é como nós temos encarado esses fatos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você enfrenta alguma perseguição lá no seu trabalho, se você enfrenta alguma perseguição lá nos seus vizinhos, no seu condomínio, porque você testemunha de Cristo, não se preocupe, é assim mesmo. Dobra o joelho e busca o Senhor para que o fortaleça, porque as perseguições nesta vida fazem parte da nossa jornada. Aprendemos, como discípulos, que o sofrimento faz parte do nosso processo dessa jornada com Deus. O que nós precisamos entender é qual é o propósito, porque Deus tem propósito. Deus tem propósito em tudo pelo que nós passamos nessa vida. Se nós acreditamos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que tudo pertence a Ele, tudo que sou, tudo que eu faço pertence a Deus, então nada do que acontece comigo, com você, está fora do controle de Deus. Quando passamos pela luta, nós precisamos entender. Por quê? Para onde o Senhor quer nos levar? E o que Deus quer fazer através das nossas vidas? Quando os discípulos de Cristo perguntaram sobre aquele homem cego de nascença, veja a resposta de Jesus. João 9, 3. Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, aquela luta que aquele homem cego enfrentava era para a glória de Deus. Você tem enfrentado alguma luta? Você tem enfrentado algum desafio? Uma enfermidade na família? Algo em que você precisa perguntar: Deus, aonde vou te glorificar com isso? E muitas vezes nós vamos glorificar através do testemunho, através de uma fé firmada e dizendo: eu estou passando por isso, mas o meu Deus está sendo glorificado. Contrário do que muitas vezes algumas pessoas vivem. Começa a lamentar, reclamar, murmurar e não entender o seu propósito, não entender o que nós temos um propósito que é maior do que nós. Apóstolo Tiago também escreveu na sua carta sobre as provações dos discípulos. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da nossa fé tem um propósito. Ela vai nos fortalecer, vai nos aproximar mais de Deus, vai nos tornar mais fiéis a Ele. Considere motivo de grande alegria ao passar pelas provações. Meus irmãos, sabe quando que nós oramos mais? Pelo menos comigo é assim. Não é quando a conta está no azul, quando a família está bem de saúde, quando estamos em paz, tudo tranquilo. Nós oramos mais quando as lutas chegam, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando os desafios aparecem. É nessa hora que nós dobramos o joelhinho e que nós dizemos: Deus, eu preciso do Senhor. São nessas horas, queridos, que nós entendemos que nós somos limitados, fracos, frágeis. São nesses momentos que nós passamos a dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, o Senhor, precisa controlar essa situação. Porque muitas vezes nós achamos que temos o controle da situação. Não é assim?
Nós achamos que temos o domínio das coisas. Não, eu cuido da minha vida, eu sei o que fazer, como fazer. Queridos, nós dependemos em todo tempo, até hoje, para acordar hoje você dependeu de Deus. Talvez você não agradeceu, porque hoje você acordou e respirou. Mas até para acordar, para todas as coisas, nós dependemos do nosso Criador, queridos. Triste é quando nós achamos que somos autossuficientes e que temos alguma coisa, que somos dono de alguma coisa, que somos dono do nosso próprio nariz. Por isso a palavra de Deus nos alerta que somos e que precisamos o tempo todo ser fortalecidos pelo Senhor. Queridos, não deixe passar as oportunidades de testemunhar sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre quem é Deus na hora da provação, na hora das lutas, na hora das dificuldades, na hora que a gente recebe um diagnóstico que é totalmente contrário ao que nós gostaríamos. Quem que vai receber um diagnóstico de câncer e vai ficar, ai meu Deus, que alegria? É óbvio que não, nossa natureza é contrária a isso. A questão é como nós vamos trabalhar com isso, como nós vamos honrar o nosso Deus com essa atitude a partir dali. Queridos, e quando nós deixamos tudo na presença de Deus, quando nós entendemos que a nossa vida pertence a Deus, que tudo que somos, tudo que temos é dele, fica muito mais fácil viver os nossos dias, fica muito mais leve saber que Ele está no controle de todas as coisas. Isso faz toda a diferença na hora de enfrentarmos as lutas, de enfrentarmos as batalhas. Saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Queridos, e quando eu estava preparando, orando sobre essa mensagem, Deus me trouxe à memória a história de um pastor que foi pastor aqui quando a bebê era pequenininha, pastor Xavier. Quando o pastor Xavier enfrentou um câncer, ele escreveu uma carta, e era um câncer bem agressivo, e o pastor Xavier escreveu uma carta ele estava pastoreando lá no Rio de Janeiro, ele escreveu uma carta para a igreja, para as pessoas que estavam próximas a ele, e ele escreveu uma frase que me chama a atenção até hoje: se eu for curado desse câncer, todos verão a glória de Deus, mas se eu não for curado fisicamente, eu verei a glória de Deus. Aleluia! Um homem que entendeu o seu propósito, entendeu por que ele estava nesta terra, que era para glorificar o seu Deus, mesmo diante da luta, da dor, da enfermidade, queridos, que é o que o apóstolo Paulo fala. Ele estava em prisão, sofrendo dores, as mais que a gente não consegue nem imaginar, mas ele sabia que a vida dele era para glorificar a Deus. E sabe o que mais? Pastor Xavier fez um culto, na medida que a enfermidade foi avançando, ele fez um culto de despedida, fez um culto para honrar a Deus, que mesmo dentro daquela enfermidade, ele estava testemunhando quem era Deus na sua vida. Algo marcante, queridos, não tem como não assistir aquele culto. Eu tive a oportunidade de assistir, pelo menos depois aquele vídeo, o testemunho daquele homem. É algo muito marcante, quando a gente entende por que estamos aqui. E eu queria também, a gente ouve várias pessoas, eu já vi de vários irmãos aqui, que foram curados, de falar que realmente o câncer foi uma bênção na sua vida. E eu queria contar um relato de um homem que passou pelo câncer, e que ele escreveu o seguinte: há 9 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer de próstata avançado. Logo após o meu diagnóstico, um amigo me enviou um artigo intitulado "Não desperdice seu câncer", escrito pelo pastor John Piper na véspera de sua cirurgia da próstata. Esse artigo foi encorajador e convincente quando cheguei a um acordo com o meu diagnóstico. Compartilhei isso com muitos homens que enfrentaram diagnósticos semelhantes, bem como com várias mulheres que sofreram de câncer de mama ou de ovário. Muitos sobreviventes de câncer, como eu, afirmam paradoxalmente que o nosso câncer acabou sendo uma verdadeira bênção. Ele nos deixou de joelhos e nos humilhou como nada mais fez. Essa jornada resultou em uma fé mais madura. Fomos convencidos de que nossos próprios esforços para combater esta doença
eram fúteis e que estávamos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Essa foi a minha experiência, minha independência arrogante e mentalidade de eu dou conta sozinho, ficaram impotentes. Como que nós reagimos quando as lutas vêm? Quando a enfermidade bate à nossa porta? Será que nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos, não, eu vou honrar o meu Deus, eu vou reconhecer quem Ele é na minha vida? Ou será que nós amarelamos, corremos? Ao longo da história vemos que Deus usou dor, sofrimento, tragédia, pragas, guerras e muitas outras provações para nos lembrar que somos criaturas que precisam de salvação. Somos criaturas que precisam de Deus. E essa salvação, queridos, vem como resultado do próprio sofrimento de Deus na crucificação através do seu Filho unigênito, que suportou o nosso castigo naquela cruz do Calvário. Nosso sofrimento não é vão, quando reconhecemos que existe um objetivo final por trás dele. Lembra-nos da nossa dependência dele. Lembra da nossa finitude. Lembra que aqui vai ter um fim, queridos. Estou passando por lutas, dor, uma enfermidade que não me larga. Aqui vai ter um fim. Mas lá é eterno. Lá é eterno com Ele, queridos. Então, não vamos deixar a oportunidade de testemunhar do nosso Cristo diante da dor e do sofrimento. Porque Ele é Deus e Ele não perdeu o controle. E Ele não vai dar um peso maior do que possamos carregá-lo. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama a Deus? Eu não ouvi. Vocês amam a Deus? Sim. Então, queridos, se você ama a Deus do fundo do seu coração, se você tem uma jornada com esse Deus, de intimidade com Ele, nada pode te abalar. Porque Ele é Deus na alegria, na dor, em todos os momentos. Ele é Deus. Se você vive com essa certeza que a sua vida está nas mãos dEle, Ele não perde o controle, mesmo quando as coisas se complicam. Precisamos viver os nossos dias com a convicção de que o Senhor é Senhor da nossa história e que todas as coisas estão debaixo do cuidado dEle. A vida fica bem mais leve, queridos, quando entendemos isso. Quando entendemos isso, conseguimos perceber que não estamos aqui sem objetivo. Estamos aqui com um propósito. Trabalhar incansável para ver a manifestação da graça salvadora. Trabalhar incansável para ver a manifestação da graça salvadora. No verso 26 do nosso texto de Colossenses, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. Mistério, na literatura clássica, era alguma coisa secreta, que se tornava conhecido às pessoas iniciadas em determinadas religiões, porém estava fora do alcance de outras pessoas. William Buckler, escrevendo sobre isso, ele diz que esse mistério estava no fato de que a glória e a esperança do Evangelho não era apenas para os judeus, mas também para todos os homens em todas as partes. Aqui, Cristo, o mistério de Deus, identifica-se com a palavra de Deus. Temos a palavra falada, temos a palavra escrita, temos a palavra encarnada no Filho de Deus. De todas essas manifestações da palavra de Deus, Cristo é o centro, é o alvo supremo. João capítulo 1, verso 1 e 3 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. O mistério oculto, o mistério da pessoa e da obra de Cristo estava oculto no Antigo Testamento.
E para muitas pessoas, continua o culto ainda, pela cegueira espiritual. Eles precisam serem tocados pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente fala com algumas pessoas e percebe que elas têm dificuldades de entender. Porque nós precisamos que elas sejam iluminadas pelo Espírito de Deus. Se ela não receber esse toque do Espírito, ela não vai entender o que é o propósito de Deus para a sua vida. Mas existe algo que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos ser os agentes da graça de Deus. Eu e você precisamos ser aqueles que comunicam a verdade de Deus, que levam a palavra de Deus para aqueles que estão na cegueira espiritual. A pergunta é: você tem orado por pessoas? Você tem levado a palavra de Deus para as pessoas? O homem natural não discerne as coisas de Deus, queridos. Não discerne. Por isso nós precisamos, antes de levar, precisamos orar. Precisamos nos colocar na brecha, clamando pela vida das pessoas. E depois nós precisamos sim, falar a palavra, levar a palavra. O diabo mantém os incrédulos cegos a verdades espirituais. A não ser que Deus lhes abra os olhos do entendimento, eles não poderão compreender Cristo e a sua gloriosa obra expiatória. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz esta obra. Mas eu e você precisamos levar essa verdade. Precisamos compartilhar essa verdade. Você está fazendo a sua parte na comunicação do Evangelho? Orando por pessoas, compartilhando o amor de Deus, testemunhando. As pessoas, ao olharem para a sua vida, elas conseguem ver um pequeno Cristo. Queridos, se nós estamos aqui, desse lado da vida, para a glória de Deus, nós precisamos testemunhar do nosso Cristo. Nós precisamos, de alguma forma, viver para esse Cristo. E não para os nossos propósitos, para as coisas passageiras, queridos. Muitas pessoas têm vivido de uma maneira tão fútil, só para as coisas desta vida, que já já vai terminar. Nós precisamos viver com propósito. Somos parte de uma geração escolhida, por isso precisamos fazer esse trabalho incansável, fazermos parte da geração escolhida, Cristo em nós. Cristo em nós, uma geração escolhida, pessoas ali pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para aquelas crianças. Queridos, é algo apaixonante, queridos. É apaixonante. Não tem como você olhar para aquelas crianças e não perceber o amor de Deus que está sendo derramado sobre a vida delas através daquelas professoras. Através de pessoas que amam a Jesus e estão ali fazendo um trabalho para a honra de Deus. No verso 27, a esses Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A habitação do mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, o mistério é o próprio Cristo. Efésios 3, capítulo 3, verso 3 e 4. Mas foi na plenitude dos tempos que o próprio Deus desceu ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. William Hendricks diz que o mistério de Cristo, em todas as suas gloriosas riquezas, realmente mora no coração e na vida dos gentios por meio do seu Espírito. E Paulo, falando sobre isso, ele fala: Cristo não apenas habita entre nós, mas Cristo habita em nós. Cristo habita em você? Se Cristo habita em você, o que você tem feito para a glória de Deus? Você tem trabalhado para a glória de Deus? Você tem servido a esse Deus? Você tem entendido o propósito da sua vida? Que nós estamos aqui numa passagem, sim, por um pouco período de tempo. Mas temos um chamado para glorificar Deus através da nossa vida. Não se deixe levar, queridos, pelas coisas desse mundo. Cristo habita em nós pela fé, Efésios 3,17. A habitação de Cristo em nós não é temporária, queridos. Ela é permanente.
Cristo não é um inquilino, Ele é o dono da casa. A habitação de Cristo no cristão é a garantia da glória. Mas para isso nós temos que manter a sensibilidade àquilo que Cristo quer fazer em nós e através de nós. O que Cristo quer fazer na sua vida? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando, cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Não basta advertir as pessoas, também devemos ensinar-lhes as verdades da palavra. Paulo não ensinava sobre um sistema, Paulo falava sobre uma pessoa. O ensino de Paulo não era teórico, Paulo tinha uma prática de vida. Paulo tinha se entregado a Jesus e vivia para glorificar Jesus através da sua vida. Você vive um evangelho prático? 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que Jesus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, a perfeição não se alcança mediante meditação transcendental, nem pela via de lucubrações filosóficas, mas por meio de Cristo Jesus. Esse é o pleno conhecimento que o apóstolo Paulo fala. Os falsos mestres induziram os colossenses a procurarem conhecimento esotérico, conhecimento místico. E Paulo diz: volta para os primórdios, volte para Cristo. Conhecer a Cristo é o melhor antídoto contra os erros doutrinários que surgem. Falsas igrejas, falsos evangelhos, falsos profetas, falsos mestres. Mas se você conhece a palavra, se você é um bereano que abre a palavra e sabe o que tem na palavra, você não se deixa levar para essas falsas teologias, falsos ensinos. Em vez de encharcar a mente com os devaneios do conhecimento esotérico, devemos dedicar-nos ao pleno conhecimento de Cristo mediante a palavra de Deus. A Bíblia é tudo o que precisamos para nos equipar para uma vida de fé e serviço. Ela fornece uma apresentação clara da intenção de Deus em restaurar o relacionamento quebrado entre Ele e a humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16, que eu creio que está na sua mente, no seu coração, porque Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus tanto te amou, querido, tanto nos amou, que enviou seu Filho para nos resgatar de todo pecado. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Como anda a sua jornada com o Senhor? As lutas têm te afastado? Os desafios diários têm te mantido frio? Ou você tem convicção que mesmo na luta, mesmo numa enfermidade, mesmo diante da dor, você está perseverando, honrando a Cristo através da sua vida? É esse Cristo, queridos, que nós devemos apresentar. Aquele que foi para a cruz para nos dar salvação, nos tirar do engano e nos deu uma nova vida. Transformou a minha vida e transformou a vida de muitos aqui. Aquele que morreu na cruz para salvar os pecadores. Nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores de nada. Mas Ele tem a estrela mais distante do universo nas suas mãos. E sabe o que mais Ele tem? A sua e a minha vida. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quem você é, Ele sabe pelo que você passa, Ele sabe as lutas que você enfrenta, Ele sabe os desafios que você tem na sua casa. Mas será que você sabe que Ele sabe tudo isso? Você precisa saber que tudo está nas mãos dEle. Você precisa confiar, você precisa entregar e viver realmente para a glória de Deus. Se os colossenses se mantivessem apegados ao Evangelho
que era proclamado ali por Paulo, onde o Cristo é o soberano e suficiente, e que Ele os resgatou daquela vida ímpia, eles não cairiam nos enganos das vãs filosofias. Da mesma forma, nós hoje, queridos, somos desafiados a ficarmos firmes em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos mantermos firmes, nada vai nos abalar. E ao ficarmos firmes nele, querido, não nos deixando levar pelas vãs filosofias ou até pela autossuficiência, às vezes nós achamos que não, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou dono da minha vida. Às vezes nos deixando levar pela ganância, pelo orgulho, ou por qualquer outra coisa que o mundo possa estar nos oferecendo. Se nós ficarmos firmes nele, ao nos mantermos firmes no Evangelho, o nosso Cristo um dia nos apresentará santos, sem mancha, irrepreensíveis diante de si mesmo. Aleluia! Você está preparado para encontrar com o seu Senhor? Queridos, nós precisamos estar preparados todos os dias. Todos os dias. Quando vivemos para a glória dEle, quando entendemos que a nossa vida aqui tem um propósito, e não é um propósito passageiro, é um propósito eterno, aí nós vivemos preparados. Porque você não sabe o dia que você vai ser chamado à presença do Pai. Eu não sei. Mas quando estamos preparados, não importa que dia será. Importa que o dia, quando chegar esse dia, nós vamos estar prontos. Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Dá um like se você gostou e Deus o abençoe.